O plenário do Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu, nesta segunda-feira, por 6 votos a 4, manter preso o ex-presidente Fernando Collor de Mello, condenado a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro em um processo derivado da Operação Lava Jato. A prisão do ex-presidente foi ordenada pelo ministro Alexandre de Moraes lá na quinta-feira, mas a decisão monocrática foi levada ao plenário na sexta-feira para ser referendada pelos demais ministros da Corte. O julgamento chegou a ser interrompido por um pedido de destaque do ministro Gilmar Mendes, mas ele recuou no fim de semana, permitindo a continuidade da votação em sessão virtual extraordinária, que acabou às 23h59 de segunda-feira. O ministro Cristiano Zanin se declarou impedido de participar do julgamento por ter atuado como advogado em processos da Operação Lava Jato antes de ter chegado ao Supremo. Nos votos pela soltura de Collor, os ministros entenderam que um último recurso do ex-presidente ainda deve ser julgado pelo plenário antes que ele possa ser preso para o cumprimento da pena. Eu lembro aqui esse histórico, né? Esse é um processo que já tramitava há muitos anos. É um processo derivado da Operação Lava Jato, mas por que nesse caso você não tem anulação e você teve, pelo contrário, né, a determinação da prisão? Porque como o Fernando Collor de Mello, ele era senador na época de toda essa investigação, de toda essa apuração dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, ele tinha foro privilegiado e foi julgado diretamente em Brasília pelo Supremo Tribunal Federal e não pela Vara da Justiça aqui em Curitiba. E o que foi anulado, a suspeição em relação ao processo, ela se limita aos processos, ao que ocorreu em Curitiba. Portanto, não teve ali um impacto no processo específico de Fernando Collor de Mello, todo esse processo de desmantelamento mesmo da Operação Lava Jato. E nesse caso, a gente está falando de um processo tramitado e julgado. Ele já foi condenado, já recorreu as 2 vezes que eram cabíveis, e o entendimento do Supremo era que, inclusive, nesse último recurso que foi apresentado e rejeitado, o que a justiça, ou melhor dizendo, a defesa do Collor estava fazendo, era protelar. Basicamente, aqui num português claro, enrolar para ganhar tempo. Porque eles alegaram que, como a votação não foi unânime pela condenação, deveria ter ali uma redução de pena, até porque se eles revissem essa dosimetria para um percentual muito mais baixo, anos a menos, ele poderia, quem sabe, começar já cumprindo a pena em regime domiciliar ou com uma tornozeleira eletrônica. E o Supremo Tribunal Federal rejeitou esse pedido porque, dentro ali das regras, não era cabível, já que o placar ele não era suficientemente favorável a Collor a ponto de se ter essa revisão ou essa reversão da decisão que tinha sido tomada pela maioria dos ministros. Agora não tem mais nenhum recurso, por isso ele já foi preso. A gente tem aqui essa decisão referendada pela turma do Supremo Tribunal Federal. É assim que funciona, tá? Quando a gente tem uma decisão monocrática, logo na sequência os ministros têm que votar no plenário virtual para referendar ou não a decisão do ministro que a tomou. Essa mudança, inclusive, que faz com que seja necessário essa confirmação do que foi feito por um ministro, foi feita há pouco tempo pelo Supremo Tribunal Federal justamente por conta dessa pressão contra as medidas monocráticas. Ainda assim, o modelo atual ainda não é satisfatório, principalmente para os parlamentares brasileiros que pedem o fim dessas decisões monocráticas. Mas nesse caso, você teve ali essa revisão por parte de todos os ministros da turma. Alguns não puderam votar, se abstiveram, como é o caso específico, na verdade, do Zanin, que foi advogado da Lava Jato em alguns dos processos. E o Gilmar Mendes, ele pede esse destaque justamente por entender que é um processo muito importante, é uma discussão importante. A gente está falando da condenação em segunda instância de um ex-presidente da República. Por mais que não fosse no exercício do cargo, né, a gente sabe que ele foi empichado lá atrás, há muitos anos, na época dessa investigação era senador, ainda assim é algo marcante na história do país, inédito, inclusive, nos moldes aqui do que a gente vê nesse processo. Então ele entendia que essa discussão ela deveria ser mais aprofundada e presencial dentro do plenário, mas recuou. E agora a gente só vai esperar aí mais esse detalhe, né, do último recurso do ex-presidente ser julgado pelo plenário para que a gente possa ter, de fato, esse cumprimento da pena. A defesa está tentando reverter essa situação, alegando o fato de que ele já é
alguém com uma idade mais avançada, tem 75 anos, se eu não me engano. Diz que ele tinha bipolaridade, tinha também Parkinson, então por isso deveria começar já a cumprir essa pena em regime domiciliar. Mas aí o Fernando Collor de Mello foi, em entrevista, foi a público e disse que nada disso, ele não tá doente, coisa nenhuma, ele tá muito bem, né? Imagina o pesadelo do advogado ouvindo ele contestar as alegações jurídicas que foram apresentadas, né? Bom, a situação não é favorável a ele de forma alguma, então a gente vai seguir acompanhando para ver se de fato a gente vai ter essa confirmação e se Fernando Collor de Mello vai seguir ou não preso. 4 horas, 40